Contato com o cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marchetti. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vitor, há pouco a Marilu Cabanhas conversava com o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, a respeito daquele que foi o dia mais importante da CPI da Covid até agora, sexta-feira, quando houve a revelação por parte do deputado Luiz Miranda de que o presidente Jair Bolsonaro saberia do nome do responsável do suposto esquema de corrupção relacionado à compra da vacina Covaxin produzida na Índia e não fez nada. O Eduardo Quirino, inclusive, separou esse trecho que a gente vai acompanhar agora, Vitor. É muito importante que diga o nome, até porque não se preocupe, Vossa Excelência não diz que não tem como provar, mas nós temos. Nós já temos indícios, nós já temos documentos e nós temos como rastrear. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra Vossa Excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então, o senhor confirma, o senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo na Covid? E, Vitor, essa denúncia do deputado, inclusive, ela atinge aquilo que é muito caro, né? Não só o bolsonarismo, como inclusive os senadores que participam ali da CPI, da base governista do presidente Jair Bolsonaro, que é a questão da corrupção. E nesse caso, inclusive, uma corrupção que pode ter levado diretamente à morte, já que o atraso também da negociação do governo com vacinas de outras farmacêuticas poderia estar relacionado a esse esquema. O que isso representa em termos de sustentação política do governo Bolsonaro, esse episódio de sexta-feira, Vitor? Olha, Glauco, de fato, assim, a gente tem visto o governo, ele construiu aí diversas frentes de sustentação, né, do ponto de vista tanto da sua base social como da base parlamentar, e o que a gente tem visto é que, como o povo diz no mercado, né, quer dizer, ele está em viés de baixa, né, ele está em viés de baixa tanto do ponto de vista da sua base social, né, e aí eu estou pensando muito na perda de apoio constante que a gente já tem visto em alguns núcleos importantes do bolsonarismo, como, por exemplo, os grupos evangélicos, como, por exemplo, o mercado financeiro, insatisfeito com algumas medidas, né? A gente tem visto cada vez mais, né, surgirem aí fissuras importantes em bases que eram bases mais sólidas, e do ponto de vista parlamentar, a gente sabe que hoje o presidente se sustenta, né, com aquilo que a gente costumou chamar aí na política brasileira do centrão, né? Esse centrão que é fisiológico, esse centrão que embarcou no bolsonarismo exatamente porque passou aí por uma ampla negociação na eleição do Arthur Lira, que passava por distribuição de recursos orçamentários, que passava por acesso a algumas instâncias de poder, né, apesar da negociação não ter avançado como o Centrão gostaria, mas conseguiu uma fatia importante do orçamento, né? Então a gente sabe que esse Centrão hoje é a base de sustentação do governo, e esse escândalo da Covaxin é o escândalo que pega em cheio esse Centrão, quer dizer, o Ricardo Barros é o líder do governo e é uma das figuras mais expressivas do Centrão, né? Lembrando, ele é do PP, né? O PP, né, é o partido aí que é símbolo máximo, né, desse centrão fisiológico, né? Inclusive é o partido no qual o presidente da República passou a maior parte do tempo da sua carreira política, né? Quer dizer, o PP envolvido aí em todos os grandes escândalos de corrupção do país, em todas as grandes questões que passavam aí de desvio de recurso, de prisão de deputado, quer dizer, o PP sempre
como o partido aí que simbolizava ou que tinha o maior número de pessoas envolvidas aí com malversação de recurso público, enfim. Então não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, a Covaxin está, neste momento, colocando aí no centro do debate esse centrão. Se isso vai gerar ou não, né, uma perda de apoio substantivo, uma incapacidade desse centrão segurar o presidente da República, é o que os próximos passos vão nos dizer. Agora, a gente já começa a ver aí no horizonte nuvens se formando, né, indicando que, de fato, há um derretimento muito expressivo. Repito, tanto da base social, e isso é importante, quer dizer, as manifestações de rua são capazes de aumentar um pouco essa temperatura, mas também dentro do Congresso Nacional, onde ainda é muito difícil, porque, afinal de contas, se o escândalo de corrupção pega o centrão, é possível que esse centrão se mobilize, né, numa direção de tentar conter os efeitos dessa investigação, de tentar conter os efeitos políticos desse escândalo, né, mas talvez isso, a depender do tamanho da movimentação das ruas e manifestações de ruas e dos documentos comprobatórios desse escândalo, vai ficar cada vez mais difícil para o Centrão segurar um pouco essa base e manter esse apoio presidencial, né? Quer dizer, o presidente, se a gente for olhar, por exemplo, no desmonte aí de vários ministros que eram próximos daquilo que no começo do governo a gente lá costumava chamar da ala ideológica, né? Ou daqueles que tinham identificação com uma agenda aí conservadora, mais clássica do bolsonarismo, como Arthur Weintraub, né? A queda do Salles. Quer dizer, você tem uma série de ministros que foram, ao longo dos últimos anos, deixando o governo, né? Por motivos distintos, mostrando que, de fato, o presidente hoje conta com uma base bastante enfraquecida e que é uma base fisiológica, e por ser fisiológica, ela é extremamente pragmática também, né? Quer dizer, ela não vai ficar com o governo até as últimas consequências. Quer dizer, certamente um grupo se mantém ali mais aliado, se mantém mais fiel, mas o grosso dessa base de sustentação do Centrão vai tentar identificar um bode expiatório, põe esse bode expiatório lá para ser queimado e tenta livrar um pouco a sua cara. Quer dizer, isso também é prática desse Centrão, né? Quer dizer, a gente sabe que não é um grupo político dos mais, vamos dizer, confiáveis do ponto de vista da sua fidelidade a um determinado projeto, a um determinado político, a uma determinada agenda, né? É um grupo político que está sempre ali muito que nem biruta de aeroporto, mudou o vento, muda um pouco a direção de para onde está indo. Agora, lembrando, esse ano ainda é um grupo político com acesso bastante robusto aí ao orçamento, e esse acesso ao orçamento vai ser fundamental para a chegada do ano que vem, onde teremos eleições, né? Então você tem moedas de troca aí bastante significativas para, de alguma maneira, manter esse grupo político sob controle, né? Mas vão ser os desdobramentos dessas próximas semanas que vão dizer qual é o tamanho da pressão e se as ruas, né, já anteciparam aí manifestações de rua para o dia 3 de julho, né, o quanto essas pressões das ruas podem começar um pouco a abalar essa fidelidade, ou não é nem fidelidade, mas é abalar um pouco o cálculo racional do Centrão de que vale a pena tentar estancar essa sangria, né, um pouco para trazer a frase lá famosa do Romero Jucá. E, Vitor, você falou dessa questão do Centrão, né, que em outros escândalos também não teve problema nenhum, principalmente o PP, em rifar determinados nomes, alguns nomes inclusive importantes, que acabaram, inclusive, boa parte deles tendo que responder processos judiciais, alguns sendo presos. E toda vez que a gente vê alguma coisa em relação ao governo Bolsonaro, é importante observar as redes. E ontem, Vitor, houve uma movimentação interessante, porque a rede bolsonarista ela estava querendo, na verdade, relacionar o senador Randolfo Rodrigues com essa questão da Covaxin, porque ele foi o relator do MP. Mas, na verdade, o problema não estava na relatoria, o problema estava na emenda justamente proposta pelo Ricardo Barros, que foi colocada depois para favorecer a Covaxin. Mas o que eu achei peculiar é que não havia sequer esforço da rede bolsonarista de negar
as possíveis irregularidades desse escândalo. Então você acha que essa pode ser uma estratégia, na verdade, o Centrão junto com o governo rifar, no caso Ricardo Barros, e tentar isolar a corrupção, dizendo que não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro? Olha, primeiro que no caso da medida provisória, a gente viu, né, você tem aí o registro de alguns debates na Câmara dos Deputados, apontando aí alguns parlamentares, em especial há uma fala do deputado Alexandre Padilha, né, que muito contundente, antecipando bastante os problemas da redação dessa medida provisória, né, que garantia ali antecipação de pagamento, né, que garantia que inclusive a empresa não precisaria se responsabilizar com a entrega, quer dizer, ou despenalizando, né, essa antecipação sem a entrega do produto. Então, quer dizer, o fato do Randolph ter sido o relator, de fato, não o responsabiliza pelos jabutis que foram, né, produzidos aí pela medida provisória. Agora, do ponto de vista aí das disputas de rede, o que os meus colegas que acompanham essas redes têm dito é que, primeiro, que o bolsonarismo está cada vez mais isolado do ponto de vista das redes sociais, né, e a gente sabe que isso não é pouco significativo, né? Quer dizer, o bolsonarismo construiu, desde as eleições de 2018, um aparato gigantesco, né, de construção de discurso político, né, de capacidade de atuação política mais orquestrada, coordenada, né? Eles davam ali um sinal para a tropa, tinham um volume de pessoas concretas, então tinha algo orgânico e tinha algo inorgânico, né, os tais robôs, tal, que conseguiam inflar ali determinados pontos, determinados discursos. Né? Agora, a característica era que era uma atuação nas redes muito coordenada, né? Muito dirigida. Né? E o que os meus colegas que acompanham as redes sociais têm dito nas últimas semanas é que essa coordenação tem um pouco perdido capacidade de manter a coesão. Né? Ela tem ali alguns núcleos ainda, principalmente de influenciadores que recebem, obviamente, benefícios, né? E boa parte deles hoje já está fora do país, inclusive, né? Atuando dos Estados Unidos, né? E ainda tentando interferir nesse debate com esse sentido mais de direção e coesão, mas eles têm perdido um pouco a capacidade de coordenar organicamente o discurso. Né? Ela tem sofrido fissuras importantes, hoje ela já não representa a grande maioria das redes sociais, tem ficado cada vez mais reduzida, né? No assunto das vacinas, né? Da Covaxin, eles ficaram em torno de 24% das interações de rede. Isso eu estou trazendo aqui dados de colegas que têm trabalhado com esse assunto. Né? Então a rede conseguiu aí, e aí de modo muito orgânico, e isso faz diferença, né? Porque nesses 24% a gente sabe, tem monitoramentos aí de perfis, né, inautênticos, de perfis robôs, que ficam replicando o discurso. Então esses 24% certamente estão inflados também. Agora, você vê do outro lado, né, do ponto de vista da crítica, dos perfis que fazem fact-checking, né, que há aí uma movimentação, uma construção de discurso muito mais robusto, com elementos materiais muito mais sólidos, né, para fazer a crítica, e certamente eles vão tentar reagir com discursos que, ora, desviem de assunto, né, quer dizer, já virou, né, ponto pacífico a estratégia da cortina de fumaça, né? Só que me parece que essa é uma estratégia também que vem se desgastando, né? Quer dizer, mais ou menos, Glauco, aquela história de um time de futebol bem sucedido numa determinada estratégia e que ele pode ser bem sucedido por um ano, uma temporada e meia, mas os seus adversários começam também a entender como funciona aquela estratégia e se preparam para atuar e reagir às estratégias do time. E se o time não tem ali condições de mudar suas estratégias, ele vai certamente começar a perder partidas que ele não perdia anteriormente. Né? E me parece que essa estratégia da cortina de fumaça, de tentar colocar o presidente dia a dia produzindo elementos que geram indignação, que geram, né, assunto nas redes sociais para desviar de assuntos mais importantes, isso tem perdido
função, isso tem perdido condição, né? E fundamentalmente porque agora a gente está trabalhando com um caso que, como você disse, é o grande troféu do bolsonarismo, porque a gente chegava a ouvir absurdos nessas redes, né, desses formadores de opinião, né, da rede bolsonarista, de que tínhamos 500 mil mortos, mas pelo menos não tínhamos corrupção no país. Quer dizer, é um verdadeiro genocídio, né? É um país que boicotou todas as medidas que podiam salvar muitas vidas, né? E eles argumentavam que tudo isso aconteceu, mas pelo menos livramos o país de escândalos de corrupção. Quando a gente sabe que esse governo sempre foi um governo vinculado ali a crimes, né? Quer dizer, a gente, desde a rachadinha lá de trás, quando eles eram ainda deputado federal, deputado estadual, quer dizer, tem uma série, né, vínculo com milícia, mas conseguiram, de alguma maneira, colar num eleitorado mais orgânico o discurso de que, de fato, tinham acabado com a corrupção. Então, por mais que todo o boicote promovido em 1 ano e meio levou à morte de muita gente, né, isso ainda produzia um discurso coeso ou coerente com aquilo que eles acreditavam na tal narrativa, né, a narrativa que eles tinham construído. E agora esse último bastião vai se derretendo, vai caindo, obviamente, né? Então nós temos, além de termos boicotado todas as medidas, de termos produzido muito mais mortos, né? Quer dizer, você pegar o Pedro Arral, que é um epidemiologista que produziu dados sólidos sobre o número de mortos que poderíamos ter evitado se adotássemos medidas sérias de combate à pandemia. Quer dizer, os números são assustadores, né? E então, junto agora com o verdadeiro genocídio que produzimos no país, que o governo produziu nesse país, o governo federal produziu nesse país, nós temos também uma corrupção sendo produzida no meio deste processo, né, de destruição da economia, de destruição das vidas, né, de destruição completa por boicote. E talvez a gente tenha agora encontrado um sentido do boicote, né, às vacinas, né? Quer dizer, enquanto o governo fazia discursos ideológicos em relação às medidas de combate, nós sabíamos que estava ali em operação, né, gente tentando lucrar no meio da tragédia, por meio de contratos bastante escusos, e não é só da Covaxin, né? Quer dizer, já há outros contratos que estão aparecendo aí, que estavam ali aparentemente à disposição para negociata, para negociação, né? E o Ricardo Barros, mais uma vez, está envolvido nesse novo caso com uma empresa chinesa, né? Produzindo, então, negociação no meio da maior pandemia, da maior crise sanitária, crise econômica e social que esse país já viveu. O que parece tem muito mais coisa por trás desse escândalo, como você citou, né, o envolvimento inclusive de outras empresas. Vitor, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e volte mais vezes para falar conosco. Até a próxima. Volte sim, Glauco. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marchetti. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.